Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno, eu sou pastor da Igreja Aviva e você é muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Vamos aqui dar continuidade à nossa série intitulada O Salvador Chegou. Em especial hoje vamos falar o seguinte tema: em meio ao caos que estamos vivendo, qual a tua esperança? E para isso vamos discorrer ao longo de um trecho muito conhecido que está lá em Isaías capítulo 9, versos 1 ao 7. Quero te convidar a ler comigo. Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quero te convidar agora a fazer comigo uma breve oração. Santo Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos o Teu nome, Te glorificamos e agradecemos por todas as coisas. Obrigado pela oportunidade de utilizarmos os meios digitais para que a Tua Palavra trilhe caminhos que talvez a nossa voz não alcançasse. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas em meio a um tempo de aparente caos. Que o Teu Espírito Santo me use nesse momento e que essa palavra caia em todos os corações, produzindo frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pois bem, meus queridos, quero já de cara colocar esse conhecido aí para que nós possamos olhar para ele. O famoso coronavírus. Afinal de contas, estamos vivendo um tempo crítico. E diante desse caos, de novo, pergunto-vos, onde está a nossa esperança? Um tempo em que um vírus tem assolado a humanidade, tem trazido morte, tem trazido desespero, sofrimento, enfim. Todo o planeta Terra está sendo afetado por causa de um vírus. E aí vemos hospitais lotados, não só na nossa cidade, e em especial nesse momento, na nossa região, temos hospitais praticamente lotados, UTIs lotadas, mas no Brasil e no mundo vemos essa situação. Vemos o luto muito próximo às nossas casas. Possivelmente você conhece alguém que já perdeu a vida por causa do coronavírus, talvez até alguém muito próximo a você, e talvez você esteja vivendo um luto nesse momento. E vemos outras repercussões, vemos a repercussão na economia, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas empresas fechando, o comércio muitas vezes sofrendo a duras penas por conta das consequências desse vírus. E aí, inevitavelmente, as pessoas, muitas delas caem na ansiedade excessiva, caem no desânimo, caem na depressão e às vezes até no suicídio. Uma estatística agora do mês de outubro no Japão mostrou que mais pessoas tiraram a própria vida no Japão no mês de outubro do que o próprio coronavírus tirou ao longo do ano inteiro. Então, em um mês, tivemos mais suicídios no Japão do que mortes por coronavírus ao longo desses 10 meses. Então, tudo por consequência de um caos que a nossa sociedade atual está vivendo. E se não pudesse, ou melhor, se talvez não imaginaríamos que poderia piorar, e nós, aqui de Criciúma, vivemos há poucos dias atrás uma situação terrível. Uma situação em que, se você não é criciumense, talvez, acredito que você saiba porque em todos os jornais estava, mas vivemos dias de terror
quando muitos bandidos entraram em nossa cidade armados até os dentes, por assim dizer, com metralhadoras e dando tiros ao alto, colocando bombas espalhadas pela cidade, colocando fogo em caminhões, disparando tiros contra o batalhão da polícia e, por fim, explodindo um cofre do banco e levando milhões. Enfim, um momento de caos na nossa cidade, um momento em que a população temia pela sua própria vida porque não tinha noção do que estava acontecendo e do que poderia acontecer com eles. Tivemos um policial baleado que encontra-se em tratamento e corre risco de morte. Oramos para que o Senhor cuide da vida deste policial. Vindo para cá, fazendo essa gravação, ouvia na rádio que o serviço de inteligência da polícia já encontrou 8 suspeitos. Então esperamos que justiça seja feita. Claro que, acima da justiça dos homens, a justiça de Deus no tempo oportuno será feita. Mas enfim, vivemos esse tempo horrível, num momento crítico do nosso ano. E se não bastasse, vivemos problemas sérios no que diz respeito à corrupção no nosso país. Não é de hoje, mas vivemos décadas em que os nossos governantes, muitos deles, eu não posso aqui generalizar, é claro, mas de um modo geral, muitos vivendo da corrupção, se beneficiando dos cargos que estão. E diante disso, nós brasileiros nos perguntamos, poxa, onde está a nossa esperança? Porque olhamos para os políticos, que são os nossos representantes, e eles não nos representam. Olhamos para a polícia e olhamos com bons olhos, mas vemos que eles estão até limitados em alguma medida, e a culpa não é dos policiais, mas do sistema, que impede que eles muitas vezes estejam preparados para situações como a que vivemos. E buscamos então, de repente, a esperança na ciência, mas a ciência, por exemplo, não está dando conta do Covid. Claro, graças a Deus pelos cientistas que têm batalhado para descobrir a vacina, para descobrir um bom tratamento, mas vivemos num momento em que não sabemos para onde correr, porque a ciência não dá todas as respostas, os políticos não dão as respostas, os médicos muitas vezes não têm resposta, a polícia às vezes de mãos atadas, enfim, em meio a esse caos que estamos vivendo, qual é a tua esperança? Muitos não têm mais esperança. Como eu disse, muitos tirando a própria vida. Muitos desanimados, depressivos, cheios de angústia, às vezes tomando um remédio para dormir, um remédio para acordar, porque não conseguem enxergar esperança em meio a esse caos. Mas quero falar sobre um texto que fala sobre esperança. Um texto escrito por esse cara aí, uma estátua representativa de um homem chamado Isaías, um profeta lá do Antigo Testamento que viveu por volta do ano 700 a.C. O profeta messiânico, aquele que falou muito a respeito do Messias que viria 700 anos depois dele. E, em linhas gerais, esse profeta, ele trazia, obviamente, profecias, por assim dizer, mas ele tocava na ferida, sobretudo em 2 feridas críticas do povo hebreu, a incredulidade e a idolatria. E ele, eventualmente, chamava a atenção do povo para esses aspectos. Mas aqui é interessante contextualizarmos alguns aspectos geográficos e históricos. Nessa época, o reino do povo hebreu, por assim dizer, estava dividido. Tínhamos aí então o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Depois de Salomão, o reino então veio a se dividir. E as tribos então, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Capital de Samaria ao norte e capital de Jerusalém ao sul. E Isaías e outros profetas então começaram a falar de coisas que aconteceriam ao povo, tanto o povo do norte quanto o povo do sul. E 2 eventos críticos na história de Israel foram, primeiro deles, a invasão dos assírios, que aconteceu no ano de 722 a.C., quando estes inimigos entraram no reino do norte, dizimando. Aliás, esse texto que acabamos de ler diz respeito a essa invasão, e já vamos falar sobre isso. E anos mais tarde, os babilônios invadiram o reino do sul, e levando então os habitantes do Reino do Sul para o cativeiro babilônico. Mas aqui há uma diferença nessas 2 invasões.
enquanto a invasão do Reino do Norte dizimou o Reino do Norte, a invasão do Reino do Sul levou eles para o cativeiro, mas anos mais tarde eles puderam retornar e restaurar, por assim dizer, a região de Judá. Mas no fim das contas, então, vemos que o reino de Israel desapareceu. E era sobre isso que Isaías estava falando nesse trecho. E ele começa dizendo assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Quando encontramos a palavra mas, ali certamente vemos uma mudança de paradigma, uma mudança de perspectiva. E quando olhamos o mas, no versículo 1, precisamos olhar o que estava acontecendo nos capítulos anteriores para entender o porquê dessa palavra mas. E o que Isaías estava falando era sobre justamente a ira de Deus, por assim dizer, um juízo da parte de Deus sobre os habitantes do Reino do Norte em função da invasão dos assírios. E aí no capítulo 8, verso 22, Isaías diz assim: olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados em densas trevas. Então Isaías estava falando: povo do Reino do Norte, vocês, por conta de sua incredulidade, por conta da idolatria, daqui a poucos anos, e poucos anos após a fala de Isaías, as coisas de fato aconteceram. Em poucos anos, vocês vão ser invadidos e vocês vão ser destruídos. Haveria morte, haveria densas trevas por parte de um juízo de Deus sobre um povo idólatra e incrédulo. Então, Isaías estava ali profetizando a curto prazo um momento de destruição. Talvez, ou melhor, certamente não podemos comparar o que estamos vivendo hoje ao que eles viveram naquela época. Mas, guardadas as proporções, de alguma forma podemos traçar esse paralelo. O fato é que havia medo, angústia, desesperança, certamente depressão, angústia, enfim, e tudo o que diz respeito a uma invasão iminente de povos inimigos. E hoje estamos em uma situação, guardadas as proporções, similar. Mas aqui é interessante, como eu disse, há a palavra mas. Então, o capítulo 8 em contraste com o início do capítulo 9. Então, se havia trevas, agora há luz. E ele traz ali as terras de Zebulon e Naftali. E também diz a Galileia dos gentios. É importante aqui, para facilitar o seu entendimento, trazer imagens. Você deve lembrar das 12 tribos de Israel. E o Reino do Norte composto por 10 tribos e o Reino do Sul, 2 tribos. E ele fala sobre as tribos de Naftali e Zebulon, como você vê na tela. E foi mais ou menos na região em que os ataques dos assírios começaram. Então, o Reino do Norte começando a ser destruído por uma invasão dos assírios nas 2 regiões. E ele fala a Galileia dos gentios. Esse é um mapa já bem mais atualizado, da época de Jesus. Não tão atualizado, porque tem 2000 anos, mas fala sobre... vemos que a região da Galileia é a região mais ao norte. A região da Samaria, região mais central, e a região da Judéia, a região ao sul. Vemos então que o Reino do Sul, como eu falei antes, ele conseguiu se manter quando voltaram do cativeiro babilônico. Então temos ali a região da Judéia. Mas o Reino do Norte, dizimado, foi completamente alterado. Já não era mais o povo judeu em sua essência que vivia na região da Samaria, tampouco na região da Galileia. Por isso que chamava a Galileia dos gentios, porque havia judeus e havia também gentio, ou seja, o povo que não era judeu. Então essa região ao norte era a região que estava sendo, como eu disse, invadida pelos assírios e que seria completamente destruída. Essa é a região foco. Pois bem, e ele diz então assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Agora percebemos alguns contrastes. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar. Então perceba o contraste entre os primeiros tempos e os últimos tempos. Que contraste é esse? Que aconteceria logo em seguida, mas que ele já previa lá na frente que algo seria diferente.
Então, vemos que esse contraste fala sobre que ele tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso. Então, se de um lado seria uma terra que seria desprezada, mas séculos depois ela seria gloriosa. E no verso 2 diz que o povo andava em trevas, mas depois ele viria grande luz. Novamente o contraste. E mais, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, se Isaías, por um lado, profetizava algo ruim que aconteceria poucos anos logo em seguida, mas ele também profetizava algo muito bom que aconteceria séculos depois. E é sobre isso que o texto nos diz. Então ele diz, olha, se por um lado vocês estão com medo, desesperançosos, calma, existe uma esperança que vocês vão ver. Ou talvez outras gerações virão. Interessante que esse texto ele é citado pelo evangelista Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 13, que diz assim: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naphtali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois bem, perceba que então Mateus cita esse trecho lá de Isaías, um trecho que havia sido escrito 700 anos antes do tempo em que ele vivia. Ele fala sobre esse trecho dizendo que, olha, sabe a profecia de Isaías que os judeus conheciam muito bem? Pois bem, estava se cumprindo na pessoa do Messias, a saber, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, começa o seu ministério pregando o quê? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus não prega, vinde a mim e você será rico e vitorioso. Jesus também não diz, no mundo não tereis aflições. Não, ele diz, no mundo tereis aflições. Ele diz, vinde a mim, mas arrependidos dos seus pecados. O reino de Deus veio para a terra na pessoa de Jesus e ali ele teve o seu início, o início do seu cumprimento, não a sua plenitude. É o que os teólogos chamam de já estabelecido, mas ainda não em sua plenitude. É o já e o ainda não. Então, o reino de Deus começava a chegar sobre a terra e para você ser cidadão do reino de Deus, você precisa arrepender-se dos seus pecados. E você precisa crer em Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Mas enfim, fechado parênteses, seguimos no texto. Como eu disse, ele chama ao arrependimento. E você e eu somos chamados a esse arrependimento. E o texto lá de Isaías, no verso 3, continua. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os espojos. Ele fala sobre uma multiplicação de um povo. Aqui vemos o cumprimento da aliança que Deus havia feito com Abraão séculos antes. Que Deus disse para Abraão, faria uma aliança, faria uma promessa, dizendo que Abraão, em ti, tu serás pai de multidões. E aqui então, Deus mostrando que esse povo se multiplicaria, e a multiplicação de um povo é sinal das bênçãos de Deus. E ele diz, e aumentaste a sua alegria. E mais, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem os espojos. Aqui ele diz que a alegria que vem do Senhor, ela é comparável à alegria que eles tinham nos tempos de colheita, que era quando eles faziam, inclusive, a festa dos tabernáculos. Uma alegria comparada, naquele tempo, obviamente, quando em guerras se conquistava um povo inimigo e se trazia os despojos, ou seja, utensílios que poderiam ser úteis para si, como mesmo pedras preciosas, ouro, prata, etc. E havia muita alegria, porque eles separavam entre si os despojos. Então aqui estamos, o texto nos remete à alegria. A alegria que aquele povo viveria, ou mesmo de repente os seus descendentes viveriam, mas uma alegria contrastando com o caos que eles estavam na iminência de viver. Agora, que alegria é essa? De onde vem essa alegria? Você acha que é possível ser alegre
Talvez você pense assim, de diversas maneiras. Ok, se pensarmos em momentos alegres, concordo. Temos momentos alegres quando o time do futebol ganha. Temos momentos alegres quando estamos na família na praia. Temos momentos alegres quando vamos fazer uma viagem. Enfim, mas não me refiro aqui a momentos temporários. Me refiro aqui, vamos dizer que é um estado de espírito. A verdadeira felicidade. Qual é a verdadeira fonte de felicidade? Será que é um carro novo? Uma Ferrari como essa? Eu poderia aqui dizer que, se você acreditar, Jesus pode te dar uma Ferrari como essa. De fato, Ele pode todas as coisas. Mas o problema não é a Ferrari em si. O problema é você depositar a sua esperança na Ferrari. O problema é você depositar a sua esperança no carro novo, seja ele qual for. Posso te dizer que um Fiat 147, ele leva a muitos lugares que a Ferrari também leva. Claro que não é o mesmo glamour, é verdade. Mas o ponto é, qual é a sua fonte de felicidade? Ou melhor, qual a fonte de felicidade que você está procurando? Ferrari, ou seja qual for o carro, é uma fonte que eu diria perene, logo ela cessa. Parece que você é feliz, mas logo você precisa mais. Ou quem sabe um telefone novo, um iPhone 12, um Samsung Galaxy, ou seja ele qual for, eu serei feliz quando eu comprar um iPhone novo. Será? Quando você comprar um iPhone novo, e essa alegria vai durar talvez alguns dias, logo você vai querer um novo iPhone quando lançar o iPhone 13. As fontes de alegria, essas fontes perenes, não satisfazem o vazio que carregamos em nossos corações. A alegria que o povo viveria não seria uma alegria comparada à alegria de bens materiais. Ou quem sabe uma viagem, serei alegre e feliz quando for para Paris. Viagens não satisfazem o vazio que carregamos no peito. E você pode viajar, você pode comprar um iPhone novo, você pode comprar até uma Ferrari, mas não entenda que estas são verdadeiras fontes de felicidade. Elas preenchem aparentemente o vazio que carregamos, mas é um preenchimento temporário. O vazio, logo depois, só aumenta. Eu posso lhes dizer, irmãos, por experiência própria, o que Paulo disse aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A alegria que vem do Senhor, essa é a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade. Eu diria a verdadeira satisfação. Eu diria mais, está aí o segredo da felicidade. Quando você tem comunhão com Deus e você vive uma vida de comunhão intrínseca com Ele. Como, Bruno? Quando você tem vida de oração, quando você tem uma vida mergulhada em Sua palavra e quando você tem uma vida de comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você vive uma vida realmente dedicada à oração, leitura da palavra e comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, você tende a ter uma vida de satisfação, inclusive em meio ao caos. Mesmo diante das dificuldades, nós nos lembramos o que Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não são nas coisas que depositamos a nossa esperança. A nossa esperança vem do Senhor. E o texto de Isaías continua: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Aqui ele fala sobre um jugo, um fardo, que era uma estrutura que se colocava no pescoço de bois para arar a terra. Ele fala sobre a vara que feria os ombros, o cetro. E aqui ele está se referindo à opressão dos assírios para com os povos oprimidos. Eles imprimiam fortes agressões, vamos dizer assim, e traziam terríveis consequências para os povos oprimidos. Então ele faz essa comparação, mas ele diz que este Senhor quebraria o jugo que os assírios colocariam sobre eles. Ou seja, a profecia que dizia: olha, vocês vão sofrer, mas calma, haverá um dia que essa opressão acabará. E mais, aqui podemos extrapolar para os nossos dias e dizer: calma,
haverá um dia que toda essa opressão acabará. O Covid não terá mais influência sobre as nossas vidas. Políticos não mais roubarão. Mas quando é esse dia, Bruno? Quando Jesus voltar. Por isso ansiamos por esse dia. Mas enfim, ele compara a essa quebra da opressão ao dia que Gideão ganhou numa guerra contra os midianitas, quando com apenas 300 homens ganharam uma batalha contra um exército numeroso. Que fardo você carrega? Você tem carregado algum fardo? Saiba que o Senhor quebra todo e qualquer jugo, como quebraria do povo hebreu, como destruiria o fardo colocado pelos assírios. Mas afinal de contas, você carrega algum tipo de fardo? Quem sabe o fardo da moralidade? Quem sabe o fardo que talvez alguma religião tenha colocado sobre seus ombros, dizendo que se você tiver uma vida moral, você alcançará os céus. Se você tiver uma vida pautada em princípios morais, conservadores, você alcançará o favor de Deus. Mas, se você for imoral, você vai para o inferno. Será que você carrega esse fardo? Porque o Evangelho de Jesus Cristo não fala sobre isso. O Evangelho de Jesus Cristo não fala sobre recompensa, sobre meritocracia. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diz que somos os piores pecadores, mas ao mesmo tempo somos muito amados, tão amados a ponto de Deus Pai enviar o Deus Filho para morrer em favor de nós, pecadores. Portanto, não é a nossa moralidade que nos garante um lugar no céu, mas é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora, recebendo essa graça, vamos andar no pecado? Jamais. Andamos seguindo os princípios morais bíblicos? Não há dúvida. Não para recebermos algo em troca, mas porque somos tão gratos pelo que Jesus fez em nosso favor, que nós, de alguma forma, retribuímos esse amor. Então, de repente, você pode ser que carregue o fardo da moralidade, ou quem sabe o fardo da felicidade, mas buscando a felicidade que disseram para você o que é felicidade. Talvez te ensinaram que ser feliz é ter segurança financeira. Talvez te ensinaram que ser feliz é ter um casamento perfeito, uma casa na praia, um carro novo e um iPhone 12. Talvez disseram que para você que ser feliz é ter um corpo perfeito, ou de repente viajar o mundo inteiro, ao menos uma viagem internacional por ano. Sinto lhes dizer, mas te enganaram. A felicidade ou a busca por essa felicidade é uma escravidão que não tem fim. Ou talvez você carregue o fardo da suposta perfeição, o chamado perfeccionismo, e você acha que você beira o perfeccionismo e você acha que você deve buscar essa suposta perfeição que não existe em nós a não ser em Deus, e você acha que tudo que você faz tem que ser perfeito e talvez as coisas que você falha, você joga um peso para dentro, para cima de si, e esse peso não é seu, porque você não foi chamado para ser perfeito. Não carregue um fardo que não é seu e nem meu. O ser perfeito diz respeito a Cristo, que veio à Terra como homem e foi perfeito, não há dúvidas, mas nós somos imperfeitos. E claro, vamos lutar para nos tornar parecidos com Jesus sempre, mas quando cairmos, seja que tipo de queda for, vamos, quando o pecado nos arrepender, ou uma falha num trabalho, uma falha em algum momento da vida, vamos levantar a cabeça e vamos seguir, não trazendo uma excessiva cobrança de uma suposta perfeição que em homens não existe. E Jesus, diante desse fardo que muitas vezes carregamos, ou seja ele qual for o fardo, Jesus nos diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pois bem, se você carrega algum tipo de fardo, saiba que Jesus é poderoso para tirar esse fardo dos seus ombros. Descanse, mas o verdadeiro descanso, ele vem somente em Cristo. Continuando Isaías, o verso 5 diz assim: porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aqui ele faz uma ilustração com a guerra, dizendo que, e aqui ele fala sobre um duplo cumprimento da profecia. Ele diz que a bota do guerreiro e a roupa do guerreiro poderiam ser queimadas porque não haveria mais guerra. Então, se por um lado ele fala que esse domínio assírio teria fim, mas por outro lado ele fala de um momento em que haveria paz
plena. E é evidente que não vivemos essa paz perfeita ainda, mas vemos então nessa profecia com um duplo cumprimento. Uma ideia, e eu trouxe aqui uma breve ilustração, que mostra como que duas montanhas interpostas. E quando você olha para duas montanhas, uma em frente à outra, você observa que elas estão alinhadas, mas não consegue perceber que entre elas há uma grande distância. E muitas das profecias bíblicas são assim, com duplo ou até o mesmo triplo cumprimento. E essa profecia, então, ela dizia, olha, primeiro, vocês vão ter problemas. Segundo, mas calma, vai ter fim essa opressão dos assírios. Mas principalmente, ela fala sobre a vinda do Messias, mas ela também diz respeito a um momento de paz total. Então, se por um lado apontava para a vinda de Jesus, como falamos no início, por outro lado aponta para o momento em que não haverá mais choro. Como lá em Apocalipse diz que esse dia virá em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não haverá mais coronavírus, não haverá mais luto, saudade, não haverá mais assalto, corrupção, não haverá mais nenhuma doença, não haverá morte, não haverá acidentes, nenhum mal haverá mais. Nesse dia, todas as nossas lágrimas serão enxugadas e nesse dia estaremos face a face com Jesus Cristo. Devemos ansiar por esse dia. Esse dia é a nossa verdadeira esperança. E o verso 6 de Isaías, então, afinal de contas, que esperança é essa? Ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então fala sobre um menino que nasceria, inclusive ele já traz, e aqui o tempo verbal no hebraico é o tempo perfeito, que diz que um menino nasceu. Mas para nós, no português, parece estranho, porque Jesus não havia nascido ainda, viria a nascer 700 anos depois. Mas é uma ideia de cumprimento com certeza. Um menino nascerá, mas temos plena convicção disso. E de fato, Jesus nasceu. E é interessante que um menino acabaria com a guerra. Numa aparente fragilidade, viria a força. Numa aparente dependência, viria aquele que nos supre a nossa dependência. Num aparente inofensivo, viria aquele que reinaria. Aquele que tem sobre si o governo. Aquele que reina sobre céus e terra. Você sabia que Jesus reina sobre toda a sua criação? Você sabia, como um famoso teólogo disse, que não há 1 centímetro quadrado sequer em toda a criação que Jesus não brada dizendo, é meu? Tudo pertence a Ele, tudo está debaixo de sua poderosa mão. E este, então, que teria o governo sobre os seus ombros, é o maravilhoso conselheiro. Sendo maravilhoso conselheiro, entendemos que toda sabedoria reside nele, que não há nada mais sábio, não há sabedoria humana que se compare à sabedoria do nosso Senhor. Ele é o Deus forte. Jesus é Deus, o Deus que se encarnou, que se fez homem igual a nós, mas não deixou de ser Deus. O Deus que é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai da eternidade, um Deus que é Pai, que enviou o próprio Filho e o Filho que morreu em favor dos seus, ou seja, um tipo de paternidade que sacrifica a si mesmo pelos seus. E o Príncipe da Paz, aquele que traria a paz para os seus filhos, aquele que traria a paz perfeita àqueles que são cidadãos do reino de Deus. E o verso 7 diz, Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele fala então do seu governo. Como eu disse, ele reina. Quando Jesus veio sobre a terra, com a sua morte e sobretudo sua ressurreição, ali o reino de Deus estava sendo inaugurado. Mas, como eu disse lá no início, a perspectiva do já e do ainda não. O reino inaugurado, mas ainda não em sua plenitude. Uma paz que se iniciou, e ele diz, haverá paz sem fim. Então, se por um lado hoje já vivemos o que a Bíblia diz de
paz que excede o entendimento, mas por outro lado ansiamos por um tempo de uma paz que não terá fim, como eu disse, nos novos céus e na nova terra, quando Jesus voltar em glória. Então, um reino que vai ser estabelecido, firmado com o seu juízo e sua justiça, ou seja, estabelecerá juízo, condenando aqueles que não se renderem aos seus pés, mas, por outro lado, a justiça de Cristo, estabelecida na cruz do Calvário, depositada em nós, ou seja, naqueles que creem. Ou seja, Ele coloca na conta daqueles que se prostram diante dos seus pés, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, queridos, diante de tudo isso, te pergunto, em meio ao caos que estamos vivendo, qual é a tua esperança? Coronavírus, ataques de bandidos fortemente armados, a corrupção dos nossos governantes, o uso excessivo de drogas, depressão, suicídio, desânimo, dificuldade financeira, enfim, diante de todas as possibilidades de sofrimento, para onde você tem olhado? Onde você tem depositado a sua confiança? Assim como o povo do Reino do Norte. Isaías diz: olha, vocês passarão por graves problemas, mas haverá um tempo de paz. Então, se talvez muitos daqueles que ouviram essa profecia não puderam vivenciar o tempo de paz na terra, gerações futuras puderam vivenciar melhor essa paz, porque o domínio dos assírios foi finalizado. Mas essa paz que talvez eles não tenham vivido na pele, e nós que talvez estejamos vivendo também de uma forma parcial, porque o reino de Deus ainda não é completo, não é pleno, devemos ansiar por uma verdadeira paz. A paz que por um lado já iniciou, mas ainda não em sua plenitude. A paz plena que teremos somente quando estivermos com Jesus face a face, onde ali não haverá mais dor, choro ou qualquer tipo de sofrimento. Então, diante de tudo isso, eu quero te fazer primeiro um convite. Se você que me ouve neste momento nunca deu um passo em direção a Jesus, um passo de fé, em aceitar aquele convite que eu falei anteriormente, quando Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ou seja, se você continua carregando fardo da moralidade, fardo da religiosidade, fardo de uma suposta felicidade, fardo, seja ele qual for, o fardo que você está carregando, Jesus neste momento te diz: vinde a mim, que eu vou te dar descanso. Eu vou trazer a paz que hoje tu não encontrou. Que você não encontrou no carro novo, na viagem, no casamento, nos filhos, ou seja no que for, porque tudo isso é muito bom, mas não são a verdadeira fonte de felicidade que só encontramos nele. Então, dê esse passo de fé. Ele diz o quê? E se você quiser dizer sim, e você talvez esteja me perguntando, então o que eu faço? Devo ir na Viva? Devo ir conversar com um padre, com um pastor? Devo entregar cestas básicas aos pobres? Não, calma! Tudo isso é consequência. O que você precisa nesse momento, em primeiro lugar, é: te arrepende dos teus pecados. Muda a tua vida. Diz: não quero mais caminhar em uma direção e a partir de agora quero caminhar em outra. Estenda suas mãos vazias para Deus e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. E além de pedir perdão pelos seus pecados, creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Então Jesus é o teu Salvador e Ele é Senhor sobre a tua vida. E é isso. Dê dentro de si um sim, o sim mais verdadeiro de sua vida. E quando você dá esse sim, a sua vida é completamente transformada. Claro que como que num processo, mas você passa a começar a sentir essa paz. O seu vazio começa a ser preenchido somente em Cristo. Agora, se você já deu esse passo em algum momento de sua vida e talvez hoje você não esteja mais sentindo aquela alegria que vem do Senhor, eu te convido a talvez restaurar as disciplinas espirituais. Talvez o que esteja faltando na tua vida seja uma vida de oração, uma vida em que você fala a Jesus abrindo o teu coração, ou talvez uma vida de leitura da palavra de Deus, porque quando lemos a Bíblia é quando ouvimos Deus falar. Então,
você precisa resgatar oração e leitura bíblica. Mas eu diria mais, talvez você tenha se decepcionado com uma vida na igreja, com um pastor ou com um amigo cristão, e talvez você tenha se afastado de uma igreja local. Te convido a restaurar a comunhão com uma igreja local. Porque a igreja local é o corpo de Cristo manifesto na terra. A igreja, ela é a expressão do reino de Deus na terra. Então, volte à comunhão com o corpo de Cristo. Volte a caminhar com uma igreja local, seja onde for, desde que essa igreja pregue Jesus, única e exclusivamente. Então, estes são os meus convites. Diga sim para Jesus. E se você já disse sim para Jesus, restaure a sua comunhão com Ele e com a igreja local. No mais, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato com as nossas mídias sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Você tem todas as nossas informações lá, a Vive Igreja Cristã, e você vai entender quem nós somos, para onde estamos caminhando, e se você tiver interesse de nos visitar fisicamente, você é nosso convidado. Mas peço que Deus abençoe a todos, e para a gente finalizar, vamos fazer novamente uma oração. Senhor, obrigado por essa Tua palavra que trouxe alívio e paz aos nossos corações. Obrigado porque podemos enxergar esperança em meio às dificuldades. Podemos enxergar a luz que dissipa todas as trevas. Obrigado, Jesus, porque vieste como um menino, mas um menino que tem sobre os seus ombros o reino, o Deus forte, o príncipe da paz. Obrigado. Alcança os corações por meio desta mensagem e que em todo o tempo o Teu nome seja exaltado. E em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Irmãos e amigos, Deus os abençoe e até a próxima.